Olá, sejam muito bem-vindos ao BoraCast, o podcast para quem deseja viver bem da sua profissão. Se você é arquiteto, engenheiro ou atua no mercado de projetos e obras, seja muito bem-vindo. Eu sou a Rafa Brasileiro. Eu sou o Alex Brasileiro, podcast super especial com uma profissional que a gente admira há muitos anos e vem muita coisa boa, vem muita dica pedrada, né, Rafa? Hoje eu posso ter a honra de dizer assim, é minha amiga, né? Posso falar? Então tá bom. Total. Já deitei na rede dela, Ângela Castilho, uma grande arquiteta de Brasília pro mundo, né? Tem várias histórias aqui que, enfim, admirável, não só como profissional, mas também como ser humano. Vai dividir com a gente um pouquinho dessa trajetória. Especialista em Wabi Sabi. Quem sabe o que é o Wabi Sabi? Vamos ver se vocês estão espertos aí. É isso aí, vai dar aula aqui sobre um estilo arquitetônico aí, sobre algo que é bem diferente, bem especial, né, Rafa? E muitos anos de estrada. Então, Ângela, para começar essa conversa, como é que você foi parar na arquitetura? Conta aí. Nossa, arquitetura, eu acho que... eu me lembro do primeiro momento em que eu resolvi ser arquiteta, acho que eu tinha 6 anos de idade. Foi um concurso de desenho. Eu acho que eu já contei isso para vocês uma vez, lá num vídeo da Casa Cor. Legal. Eu tinha 6 anos de idade e meu pai chegou com um panfleto lá de inscrição de cursos de desenho para infantil. E aí as minhas irmãs, ele falou, cada um faz um desenho e eu vou mandar para esse concurso. E as minhas irmãs ficaram lá, eu não sei desenhar, não quero desenhar, elas eram menores do que eu. Falei, deixa comigo, pai, eu faço os 3 desenhos, boto os 3 nomes e a gente se inscreve no concurso com os 3 que você queria. Aí a gente ganhou o primeiro, segundo e terceiro lugar. Aí ele falou, você é bom de desenho, né? Caramba! Aí a partir daí eu comecei a ficar olhando para aquilo que eu achava que ou era Belas Artes ou seria arquitetura. Era as duas aí coisas. Você estudou no Rio, como é que foi isso aí, lá na faculdade? Então, aí meu pai era médico, eu achava que ia fazer medicina só para agradar. Minha mãe é que interviu e disse, de jeito nenhum, você pode escolher Belas Artes ou arquitetura. E aí, como a arquitetura era no Rio, eu tinha que ir para o Rio, eu morava em Uberaba nesse momento. Eu saí de Belo Horizonte e fui para Uberaba. E aí, para fazer arquitetura, eu ia para o Rio. Para fazer Belas Artes, ela falou, você vai para Ribeirão, que também eu falei, eu vou pro Rio. Então você foi para arquitetura para poder morar na cidade maravilhosa. Eu vou pro Rio, vou fazer arquitetura. Mas eu tinha mais a ver eu tinha mais interesse pelos assuntos da arquitetura. Legal. Passei no vestibular, no primeiro vestibular. Naquela época não é como é hoje, que tem tanta faculdade, tanta opção. Sim. O estado do Rio de Janeiro tinha um vestibular só, que era o Sesgran Rio, e que tinham 3 faculdades só que você podia escolher. Sim. Eu escolhi a Santa Úrsula porque era mais próxima, era no Botafogo. E as outras eram distantes, tinha que pegar a barca para ir para Niterói. Sim. Ou ir para a Ilha do Governador. Então eu optei pela Santa Úrsula e lá eu fiz. Que legal. E há quantos anos isso, assim? Vai fazer 40 de formado ano que vem. Que lindo. Aí a gente entrega, né? Mas eu vou te falar, tá deixando, assim, ela me envergonha. Porque eu falo assim, se ela tem 40 anos de formado e tá assim, né? Plena. Eu preciso aprender muito. Né? Que nada. E Ângela, como é que foi a jornada de empreender, assim? Você... abriu já direto o escritório ou não? Você passou por algum emprego, estágio? Como que foi lá atrás? Então, na faculdade, o meu pai falava que eu só podia fazer estágio bom, porque se ele soubesse que eu estava fazendo estágio para ganhar dinheiro, ele parava de mandar a mesada para me manter lá. Legal. E aí eu só fiz Sérgio Bernardes, foi quem eu mais fiquei e adorava fazer, a fila de espera. Naquela época a gente pagava para fazer estágio. Sim. E era para aprender. E aí eu era apaixonada, então, por cada coisa que aprendia. E aprendi de vida também. Ele era amigo de Tom Jobim, então teve um monte de caso legal nessa história do estágio com o Sérgio Bernardes. E aí, depois disso... essa parte eu não sabia. Olha o tesoureiro. Tá vendo? Teve um aniversário do Sérgio, que ele chamou toda a galera do escritório, e aí Tom Jobim sentou do meu lado e a gente bateu. Eu era menina, hoje que eu dou valor nisso. Na época eu nem vi a dimensão da coisa. E foi um papo muito legal que eu trago até hoje. As frases que ele me falou ainda servem de lição até hoje. Caramba. Mas depois disso, da faculdade, eu fui para Goiânia, formei e fui para Goiânia. Sim. Quando eu cheguei em Goiânia, aí começou. Aí que quando eu formei, meu pai falou para mim assim, olha, sua última mesada seguiu semana passada. Falei, me lasquei, porque eu não tinha emprego, não tinha o que fazer. Agora aí já me era. falaram que Goiânia estava se construindo. Eu nem conhecia Goiânia.
E aí eu fui para Goiânia para poder trabalhar no que eu tinha formado, arquitetura. E eu não tinha feito durante a faculdade nada de interior, de decoração. Eu falava, tô fazendo arquitetura para poder mexer com decoração, era matéria eletiva, né? Eu não vou fazer. Se repete. 40 anos os arquitetos continuavam menosprezando. Achava que interiores era menos arquitetura. Menos arquitetura, menos valia. As pessoas não moram dentro dos espaços, não. Fica todo mundo lá de fora só tirando foto. Entendeu? A gente só contempla. Mas, gente, eu tô falando de uma coisa de 40 anos atrás, era muito pior. Era muito pior. Não tinha nem faculdade, nem curso. Tinha 2 cursos de decoração no Brasil. Acredito. Tinha um no Sul e um no Rio de Janeiro. Então, isso era só o que tinha. E aí, bom, eu cheguei em Goiânia. Cheguei em Goiânia de cara, num restaurante que eu tava lá almoçando com alguns amigos que eu tinha recém-feito. Aí falaram assim, eu tô com um apartamento precisando reformar, decorar. Arquiteto faz decoração. Eu, na mesma hora, mas eu como, claro. Mas lógico. Adoro decoração. Prontinha pra isso. Sem nem fazer a eletiva. Nasci pra isso. Nasci pra isso. Tá que nem aquele programa, né? O cara nasceu pra isso. E você falou assim, eu não fiz nem a eletiva. Eu saí no mercado, nem tinha eletiva de decoração na UNB. Na minha época, olha, eu vou te falar, não tinha a opção. Não. Lá na UNB, inclusive, se você falasse a palavra casa-cor, você era excomungado. Era. Nossa, eles faziam pecado, entendeu? Tortava a cara, assim. É pecado, é brega, entendeu? Então, enfim. Não, eu sei que eu fiz na tora. Latorê, Peguei o pano vermelho do touro e fui embora pro negócio lá, cara. E, detalhe, numa cidade que eu tava acabando de chegar. Então eu não sabia que era pedreiro, marceneiro, nada. Conhecer ninguém. Eu não sei explicar como a coisa deu certo. Eu só sei que deu certo. Eu não tenho nem como fazer um mapa para dizer como aquilo deu certo. É porque eu acho que são os anjos da arquitetura que baixaram em mim e falaram, eu vou te ajudar, os doentes, sei lá o que foi. E assim, bom senso, né? Assim, decoração, arquitetura, óbvio, tem técnica, mas tem um pouco de talento que você tem. Repertório e essa vontade de fazer sempre o excelente, que eu vejo muito na sua arquitetura. Eu acho que essa vontade de fazer o melhor... Não, eu mostrei o projeto da minha casa, falei, Ângela, e aí? Eu quero que você desça o cabelo. Ela é detalhista, ela foi lá no banquinho e falou assim, isso aqui não pode ser de aço cortante. É verdade. Isso aqui tem que ser sobrando. Tá sobrando, tá errado. E assim, cirúrgico o negócio, sabe? Porque eu já era essencial. Depois do Absab eu me tornei ainda mais preocupada com o essencial. Legal. O que sobra não precisa. Pra nada na vida. Na comida, se você botar o sal que não precisava, passou. Na roupa, na decoração do seu próprio corpo, se o brinco exagerar, passou. Botou um colar grande, bota um brinco pequenininho. Tudo que passa, se vocês acharem que o óculos passou, eu tiro também. Você tá mais que eu não enxergo. Tá? O óculos, ele tá escuro, mas ele é um óculos ele é de grau. Eu não enxergo nem o microfone aqui na frente. Eu falei, não, Ângela, fica à vontade, aqui a casa é sua, você que manda, quiser botar, quiser tirar, quiser botar, quiser tirar. Olha, eu juro que não é porque passou, é porque eu não tô enxergando mais nada, nem ninguém aqui. Perigo eu bater no microfone. Vamos lá, pra eu enxergar de novo. Pois é, mas essa coisa do passar, do exceder... até as emoções, tá? Assim, se a raiva pesou, tira, que ela não vale a pena guardar. Se o medo tá excessivo, trabalha ele para poder ele não ficar nesse grau, só no grau do cuidado. Tudo que passa da conta não deve levar na mala, nem no projeto de arquitetura. E na hora que eu observei o detalhe do banquinho, é porque era aquela... Sabe aquela roupa que você leva na mala para pesar que não vai usar? Cara, mas isso que ela falou, equipe, só um disclaimer aqui. Isso aí que ela falou foi muito poderoso, né? Poderoso. Né? Corta isso aí, porque Ângela Castilho. É muito bom. Fantástico. Tudo que passa... E de verdade, assim, a Ângela tem... Não tá aqui à toa, né? A gente escolhe a dedo os convidados do BoraCast, mas ela tem essa visão de arquitetura e de vida que eu acho que precisa ser levada em consideração. Né? Algumas pessoas talvez vão estar num momento de vida que vão ouvir isso e vão falar assim, mas não é pra mim agora, mas um dia essa conta ela vai fechar, né? Então, prestem atenção mesmo, levem essas lições aí pra a vida de vocês. É que a sorte é que tem gosto pra tudo e público pra tudo. Então, assim, existem aqueles que gostam de fazer sobrando, passando o número de revestimentos, passando o número de cores, e aí não cria aquilo que eu falei para você, que é a necessidade da dominância. Todos os nossos projetos, você olha com clareza qual era a dominância.
Então tem sempre a dominância. É aquilo que naquele lugar tem maior valor. Pano de fundo, piso, teto, parede, normalmente são os planos maiores que tem no espaço. Eles precisam ter uma dominância. Quando eles são muito retalhados, o teto faz um gesso que rebaixa, tem uma luz diferente, tem um negócio de LED, tem uma madeira aqui, tem um tecido que... Você olha, vê poluição, excesso de volumes recortados, a mente fica fazendo aquele recorte fragmentado, porque a cabeça da gente é burra. É uma sorte a cabeça burra em certos momentos da nossa sinapse, porque a gente pode conduzir para aquilo que a gente direciona. Eu não ando, eu não sou um milagre, eu não caminho porque eu ainda botei... tem essa história, né, pra gente conversar. Eu botei uma determinação que eu vou andar e tudo dizia que não. Então a mesma coisa, o cérebro a Ângela, da gente... ela viveu um milagre, né, Ângela? Conta aí um pouquinho, resume assim, só para o pessoal entender. Eu tive um susto de uma compressão medular, assim, apareceu uma hérnia no meio do tórax. Menos de 2% da população mundial tem hérnia no tórax, mas eu tive esse presente. E aí fez uma compressão de 95% da minha medula e os médicos disseram que ia operar para poder diminuir a dor e tal, mas que ia dar, provavelmente isso não aconteceria mais. E até hoje isso não mudou, a história é essa, mas eu ando. Então é isso, eu ando. Então eu estou dizendo para você assim, não é que é fácil, tem uns desafios e tal, mas é o que eu falo, que o cérebro da gente, se você engana, ele reage à enganação. Uma coisa simples é quando você está fazendo um exercício de alongamento. Se você quer alongar o músculo, você trabalhou muito o braço, aí você quer alongar, você faz o exercício contrário, você faz força ao contrário do que você quer alongar. E aí o cérebro burro acredita naquela força e relaxa. Ele não tem que fazer força do lado que você quer alongar, porque você está convencendo ele que a força é o contrário. A hora que você estica o músculo, você vai com muito mais alongamento. Então o cérebro é burrinho nessas horas da sinapse. E a gente tem que tirar partido, nós arquitetos, tirar partido desse detalhe e causar ao ser humano um relaxamento maior, parando de fragmentar os espaços. Porque na hora que você para com essa intercepção de fragmentar os espaços, por exemplo, uma coisa que é muito legal, no clássico, o elemento que se mais aparecia na arquitetura clássica eram as colunas, que são elementos verticais. Então dava verticalidade, altura, a dimensão do ser humano era menor em proporção à arquitetura. Então toda vez que você quer levantar o pé direito, usa elemento vertical. Sim. É simples assim. Se você tem um vão grande e quer tirar partido, nossa, olha que grande a minha sala, se você vai lá e recorta ele todo, ele era grande, acabou, você acabou de tirar aquilo que ele tinha de melhor, que era o comprimento. Você botou um monte de elementos. Então a gente tem que usar os recursos que a gente sabe que existe e que engana o cérebro. Você vai ter que entrar naquele espaço e ter certeza que o pé direito era mais alto porque você usou elementos verticais. É a enganação do cérebro. Entendeu? E é intencionalidade na hora de fazer qualquer coisa, né? A arquitetura, ela é intencional. Você tem que tomar decisões. A gente não pode fazer assim só porque o cliente mandou uma referência, aí ele quer uma fachada toda recortada, eu brinco que é o projeto loja de revestimento. Que cada pedacinho tem um material diferente, porque é tudo muito bonito. Mostra então, de arquitetura, né? Cada coisa é uma coisa. Nossa, cada ambiente tem um material, um revestimento. Cada a gente conversou. Jeito, né? Olha, a Angela falou, no meu projeto é 4 a 5 revestimentos no máximo, né? O projeto inteiro. Às vezes 3. Assim, e não é só revestimento, volume também. Então, às vezes, você faz tanta mistura volumétrica, e você falou de fachada, e fachada tem hora que eu olho umas que eu falo, precisava de tudo isso? Sabe mulher bonita? Sabe uma comida gostosa? Ela não precisa de excesso. Ela é bonita porque ela é bonita. E aí, quando você consegue fazer... É a frase do Da Vinci, é que o máximo da elegância e da beleza é a simplicidade. Então, esse é o grau máximo. Quando você consegue... Da sofisticação. O grau máximo da sofisticação é a simplicidade. Se você vê uma arquitetura, uma decoração, onde você não precisou de tantos elementos, de muita cor, de muito volume, para que ela ficasse bonita. Claro, existem situações pitorescas, coisas que são para ser divertida. O restaurante da Mara, Universal, que ela coloca bichinhos de pelúcia, mas aquilo, o propósito uma experiência, dela é uma brincadeira. É uma experiência diferente. É uma brincadeira. Então, se ninguém moraria no lugar daquilo. Não.
Não. A ideia aí é divertir, né? É pra brincar, é pra divertir. E a arquitetura, principalmente residencial, ela tem um poder de cura do ser humano. Tem. Então a gente não pode ser irresponsável e fazer uma coisa que vai cansar alguém, né? Então, às vezes, o cliente fala, eu gosto de vermelho, eu quero a minha bancada vermelha. A gente tem que orientar, ponto óbvio, né? O cliente, ele, no final das contas, ele vai pagar a casa dele. E a gente tem que respeitar isso. Mas orientar no sentido de que, olha, isso daqui é uma cor que vai, né, te gerar uma certa euforia. Ansiedade, cada cor, né? cada detalhe pode gerar uma emoção. Aí né? a pessoa não entende pode, que ela mora ali, vive ansiosa, vive acelerada. Pode, gera emoção. Ela necessariamente gera uma emoção. Ela gera. Isso tem pesquisa no livro lá da época que eu dei curso de decoração, porque depois eu resolvi virar decoradora também, né? Pois já a gente volta na história e puxa o gancho. Eu botei um curso de decoração, aí fui pesquisar e tarará. Escrevi livro, escrevi a Olga Krell, que era o maior nome que eu acho que esse Brasil já teve nessa área de decoração. Eu revisava meus textos, porque a gente virou amiga e tal. E tem um capítulo que é de cores. Acho engraçado, a Ângela, ela tem o maior orgulho de falar que ela virou amiga da Olga Krell. Demais. E eu tenho o maior orgulho de falar que eu virei amiga dela. Demais. Tá vendo como a história é demais. Até porque é o seguinte, a Olga foi vista a vida inteira, ela já faleceu, mas enquanto ela existiu como uma pessoa de difícil acesso. Entendeu? Só que ela tinha uma versão, que era a versão que a gente convivia com ela, que era muito divertida. Chegava a ser engraçada. Mas, enfim, tem um capítulo de cores, e nesse capítulo de cores, a gente pesquisando, porque é cromoterapia, cura, como você falou. O vermelho, quando você faz o teste com o vermelho, botando ratinho, botando ser humano, você aumenta o batimento cardíaco. Sim. Se você estiver doente, com febre, não bota roupa vermelha, porque a temperatura vai subir. Então são coisas... Porque o vermelho, naquela cabeça burra que eu te falei da sinapse, que a gente tem um lado inteligente e um lado que vacila, do lado que a gente é surpreendido com os efeitos que enganam o cérebro, o vermelho é a cor do incêndio, é a cor da placa do do perigo, sim, do que acusa o perigo. Então, da fome, né? Aquela coisa fome, ele vai dar fuga, aquela coisa do frontal e do posterior, que você vai, a fuga, sim, ou você reage, ou você foge. Sim. É mais ou menos isso. Né? Exatamente. É uma coisa meio de reação, instinto. A palavra que eu queria era essa. E tá tudo na natureza, né? Se você for olhar os animais, assim, quando eles têm aqueles animais, principalmente que mudam de cor, né? Camaleão. Os mutantes lá, eles trazem essas respostas. Se a gente for olhar, basta a gente observar que a gente fala, olha, isso aqui gera esse sentimento. Exatamente. E o vermelho, quando uma pessoa é muito ansiosa, um cliente, e ele pede o vermelho, tenta trazer ele para porque quando você chega em casa, você chega para relaxar. A casa tem várias coisas, vai receber, vai não sei o quê, vai trabalhar, home office, mas é o lugar, é a sua caverna, é a sua cabana, é seu lugar de relaxamento, seu acolhimento. Então, por isso que eu tomo muito cuidado com todas essas coisas, sabe? Sim. O uso da cor, a temporalidade, que é uma coisa que eu bato muito nessa tecla. Isso é fantástico. Eu bato muito nessa, eu tenho projetos... A arquitetura não é igual trocar de roupa, né, Ângela? Não. A gente não simplesmente... Não, roupa é barato. Não. E por isso as pessoas acham que a arquitetura é como se fosse... Óbvio, a gente tem que entender de tendência, de tecnologias, de novidades, mas às vezes eu vejo as pessoas tratando a arquitetura como se fosse uma passarela. Saiu um revestimento novo, eu tenho que usar. Saiu não sei o que novo, eu tenho que usar. E a gente tem que ter uma responsabilidade, porque a arquitetura ela é feita para durar. Né? Ninguém vai fazer uma casa e todo ano trocar de casa. Você sabe uma coisa que acontece sempre, que eu dou gargalhada, podem me criticar, quem ouvir e não concordar, mas é a tal da tendência de cor do ano. Cara, essa coisa da tendência de cor do ano. Isso aí não me pega, não. Ainda bota o Alex fala, a minha tendência aqui, ó. A minha tendência aqui já não sei quantos mil anos aqui. Essa eu já vou catequizar, calma lá. É o Pantone, não sei o que. Fala, cara, é engraçado, na indústria o cara ele deve estar com estoque, né? Encalhado daquela cor. Aí ele lança uma desculpa arquitetônica. Desculpa arquitetônica. Aquele trabalho fake que você fez na faculdade, você inventa uma desculpa pra justificar aquela coisa. É tipo isso. Não, e bota Milão quase todo ano na culpa. Não sei se vocês já viram isso, mas Milão! Aí teve algumas vezes, que eu voltei de Milão, aí eu voltava, aí o povo botando as palestras após que eu ia assistir as palestras bem, que eu gosto de ouvir a opinião, o olhar do outro, né? Claro. Aí tava lá na palestra assim, porque este ano a cor em Milão foi o verde-limão. Teve um ano que foi o verde-limão. Aí que botaram isso, verde-limão. Eu olhei. Falei, cara, eu rodei aquela feira inteira. Não vi nada disso. Eu vi o verde-limão assim uns 2 stands, mas, pô, são
tanto stand em Milão que se você... não dá nem pra criar uma linha comum, né? Não, que se você passar os 4 dias aberto ao público da feira, andando da hora que abre a hora que fecha, você vai ver um terço da feira. Caramba. Mas esse 1/3 que eu fiquei 4 dias andando, eu vi 2 ambientes no verde limão, mas o povo disse que a tendência era verde limão. Porque ele passou nos estandes de... Não sei, cara, as pessoas têm essa coisa da tendência isso aí era o estoque encalhado, certeza. Eu sei. Mas é um que eu não perigo vou nessa isso, vibe. né? Porque aí começa a incutir, principalmente em profissionais que tem menos estrada, menos segurança. Vai lá e segue. Aí vai lá e fala, não, eu vi que essa é a cor, então os meus projetos vão ser verde-limão. E às vezes verde-limão tem nada a ver com a essência daquele cliente. Poucas vezes vai ter. às Não, vezes... bicho, meter uma soda limonada é difícil, velho. Cara, às vezes não... Olha só, o critério que a gente usa não é só... não tem a ver com o cliente. É uma bagagem grande de avaliação. Você tem que saber, o espaço é de quê? Por exemplo, o laranja é uma cor que aumenta a produção de suco gástrico. Ela aumenta o metabolismo digestivo e a área de aleitamento. Então, você pode olhar que com muita frequência os fast foods levam a cor laranja. Porque ele quer que a pessoa... acelere a digestão, o metabolismo digestivo, vaza para poder entrar outro na mesa. Sinta fome e vaze. Sinta fome e vaza, é tipo isso. Então, se você quer uma coisa, se você quer oxigenar, eu sinto falta, eu sou uma pessoa, eu tenho asma, eu preciso de oxigênio. Qual é? Vai lá naquele cérebro que te engana. Qual é a cor do cérebro que te engana que fala que tem oxigênio ali? Qual azul. É o Azul verde claro. também, Verde da mata, verde que você da tá na mata, mata. E o azul. Então, azul claro. Azul Aí você claro. vai no azul profundo. A pessoa erra a gama da luz. Azul profundo é depressivo. Sim. Então, se você, para botar o azul profundo, você tem que tomar cuidado com a luz que está incidindo, para poder não ter tanta absorção da luz e aquilo não causar uma emoção contrária ao que você intencionava para aquele cliente, para aquele espaço. O que eu acho é que as pessoas estão fazendo, muita arquitetura tem acontecido hoje, de uma forma no piloto automático, ou, sei lá, ou maquininha de dinheiro, tá caindo dinheiro na minha conta e tá ok, então prossegue. Não é assim que a gente vê, a gente é de uma corrente aí, não sei se é das antigas, não sei o que é, mas a gente olha para o cliente, olha para o espaço, porque às vezes o mesmo cliente tem 2 espaços, um que ele recebe e outro que ele dorme, e outro que ele trabalha, outro que ele cozinha. Sim. Cada um desses, eu não vou colorir diferente. É o que eu falo pra você. É o que eu falo pra você da dominância, o ritmo, que eu já falei disso também. Sim. A dominância é aquilo que eu falei agora há pouco, que é o pano de fundo com maior presença de uma cor, uma textura, um elemento, uma tendência. Então, a maior quantidade do que aparece é naquela tonalidade e tal. Mas nada impede que na hora que eu entro em cada ambiente, eu tenha um ritmo, que é uma pingada, um detalhe, que faz o ritmo, e normalmente eu jogo ele triangulado para poder dar equilíbrio, não importa o formato do triângulo, mas triangulado, onde eu posso colocar, pingar o verde, pingar o azul. Eu aprendi isso com você na Casa Cor 2017, numa conversa, você falou assim, não, porque a decoração ela precisa ter sempre 3 elementos. Cara, isso mudou a forma como eu enxergo interiores. Essa frase, eu tô falando isso pro pessoal prestar atenção. A triangulação? Quando você me explicou isso, acho que ali nos corredores ali, você falou, não, porque triangulação e tal. Eu falei, opa, esse negócio faz muito sentido. Aí comecei a observar, comecei a repetir. Aí é que tá, as pessoas, eu já tive uma colega boa e que falou, não, isso não existe, é teoria. Eu falei, não, tem gente que faz na intuição. Mas quem não sabe da intuição aprende na técnica. E hoje é intuitivo pra mim, mas eu aprendi com você. Isso é uma coisa que eu nunca tinha ouvido. E aí eu fui nos ambientes dela e revisitei. Ela tinha uma loja bacana aqui. E aí a gente revisitou os espaços decorados. Ela falou, olha aí, ó, triangulado, triângulo. Ela nunca tinha prestado atenção. Eu falei, pois é uma técnica que pra você é intuitiva. Exatamente. E aí você falou assim, toda hora que você fala do escritório, você fala a gente, né? Eu sei que você tem equipe, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa Ela também tem um Alex, tá vendo? Toda mulher feliz tem que ter um Alex. Não, nem toda. Tá? Nem toda? Nem se invente com essa história de ter um Alex, não. É que o Alex já tem dona. O outro Você Alex pode ter um Alex com Mônica, mas você pode ter um Alex com nome diferente. Isso, dá igual o codinome, igual a gente tava conversando aqui mais cedo, né? O pessoal eu chamo tal coisa, mas meu codinome é esse. Mas enfim, conta aí do seu escritório mesmo. Aí começou, saiu, foi pra Goiânia e tal, aí abriu o escritório. Quando que você tomou esse corpo de Ângela Castilho Arquitetura? Como é que foi? Vai fazer quantos anos agora do escritório? O escritório vai fazer 40 anos o ano que vem, né? Ele começou lá em Goiânia, aí depois eu
me casei, mudei para Brasília. Certo. Na verdade, eu não mudei para Brasília depois de casar. Eu fiquei fazendo ponte Brasília-Goiânia durante um tempo. E aí, nessa de vir para cá e para lá, eu casei aqui. E aí montei o escritório, que era só eu e o Alex. Quando eu vim para Brasília, quando eu montei o escritório aqui, apareceu um guri comprido, magro, e que trabalhava no chão de fábrica com o tio, que era uma marcenaria, uma das grandes marcenarias que já teve e tem ainda em Brasília, que é a Cabala. E muito arquiteto que tem hoje assim, um bom nome, grande nome no mercado, trabalhava com a Cabala, o Zardo, a Denise, a gente das antigas, assim, que a Cabala é das antigas. E aí o Ângelo foi lá no meu escritório para olhar um projeto e levou o sobrinho. O Ângelo desenhava muito bem, e esse sobrinho, um guri, um moleque, isso era comprido, magro comprido, mas novíssimo. Era um menino, 17 anos. E aí chegou esse garoto lá para poder olhar o projeto comigo, e eu comecei a explicar pro Ângelo como era. Eu também desenhava, nessa época a gente não tinha mouse, né? Então a gente era lapiseira mesmo. Então a gente desenhando, trocando ideia e tal. E aí o garoto desenhando junto comigo, eu olhei para aquele garoto e falei, meu Deus do céu, esse menino tá incorporado. Porque não é possível desenhar daquele jeito. Ele já era um mega desenhista. Um menino muito humilde, muito simples, empoeirado de poeira da marcenaria. Até hoje, né? O Alex é muito simples, né? Muito ele simples. Ele é um ser humano incrível. Ser humano. Ele é o querido de todos os clientes, todos os fornecedores. Ele é do bem, ele é humilde, Alex sim. É bem humilde. Alex é bem humilde, né? Ele tá aí muito... E ele tá comigo até já vem no hoje. DNA. Maravilhoso. E esse garoto lá dos 17 anos tá há 32 anos comigo. Caramba. Você roubou ele Roubei ele do Ângelo. Não roubei, não. Eu pedi ao Ângelo. Eu falei assim pro Ângelo, me dá esse menino pra mim. Aí ele virou e falou, pô, não acredito, você vai me tomar meu sobrinho. Aí ele virou na mesma hora, ele falou, não, Ângelo, eu tô brincando. Você interessou por ele? Aí ele disse assim, acabei de sair do Zardo, ele também pediu a mesma coisa. Caramba. Aí o Alex falou, não, mas eu queria fazer uma experiência com ela, se não for ruim pra você. Aí o tio falou, bom, então faz o seguinte, você fica meio expediente com ela e meio expediente comigo. A gente tentou 3 meses a meio expediente. Eu falei, moço, vem ficar comigo direto, que essa meio expediente. E aí ele tá até hoje. E ele fala que os cabelos brancos dele foi porque me atura 32 anos. E aí ele virou sócio por merecimento. Assim, ele conquistou o lugar de sócio, é um sócio igualitário mesmo, assim. Legal. E a parte de obra e de detalhamento executivo, quem assume é ele. Olha, e ele é, assim, uma referência em projeto executivo, né? E ele admirou de você. Isso que eu ia falar. Eu falei, gente, ele bateu palma. O Marco me mandou assim, falou, assustei. olha, o Alex disse que o nosso projeto é excelente. Você pode ajoelhar, porque ele não faz isso fácil mesmo. Que legal, cara. Ele não faz isso fácil mesmo. Aí a parte criativa, aí o início do projeto, a gente trabalha junto. A gente nem fala, cara, é muito louco. A gente olha assim. Ele começa a dar um traço, eu dou outro em cima, ele já entendeu que eu mudei a direção, é uma coisa impressionante. Eu acho e hoje o foco de vocês alma, na criação, né? Hoje, como é que é a dinâmica? Vocês estão com uma estrutura de escritório lindíssimo, inclusive, que a gente teve o prazer de ir lá. Um pezinho sabe? Né? O escritório maravilhoso. Hoje vocês têm uma estrutura de equipe. Como é que é a dinâmica do escritório hoje? Vocês desenvolvem a parte de criação? Você bota a mão na massa ali no programa de computador? Não, a gente, como a gente é muito do lápis ainda, até hoje a gente começa todo o processo na lapiseira, na borracha, no papel. A gente e a gente curte. E como o Alex desenha muito rápido, eu começo o desenho, ele já toma e já avança. E numa rapidez, né? Eu não tenho a velocidade que ele tem para desenhar. Até porque, como ele desenha muito rápido, é que nem idioma. Se você fala o inglês muito bem, a sua filha começa a falar melhor, você viaja, você para de falar e fala, vai lá e pede. Vai lá. Não é? Quando você vê, você vai atrofiando. É o que aconteceu quando eu não falo mais nada hoje. Cara, impressionante. E essa história se repete, né? O meu pai, hoje em dia, as crianças estavam sacaneando ele, falando o inglês do vovô é péssimo. E a Maria, essa última vez que a gente foi pra Paris, falou que vocês. Muito mais do que a gente. Eu vou me policiar nisso aí. É a mesma coisa o desenho. Fica ficando preguiçoso, né? E a mesma coisa é o desenho. Então, assim, é qualquer habilidade, né? Sim. Na hora que ele desenha do jeito e na velocidade. Eu acho que o Alex, se apagar as luzes e der papel, ele continua projetando do mesmo jeito, desenhando da mesma forma. E é isso, a gente faz essa etapa de desenho juntos, e depois que a gente fez o conceito, porque para fazer esse conceito,
Cara, isso é uma outra coisa, é uma outra dica, como diz você, dica pedrada. Dica pedrada. E essa é forte, eu acho. Essa é a seguinte, quando você vai... Bom, isso serve pra mim, né? Eu não vou falar que é uma regra geral, mas é o que serve pra gente. Legal. Quando a gente vai começar a fazer um projeto de um cliente, eu nunca começo a desenhar de cara. Eu tenho um material que eu colhi do cliente, da anamnese, todas as necessidades, toda a história dele, a parte que ele disse e a que ele não disse, mas eu percebi, entendeu? Porque essa é a parte mais rica pra mim. É a que ele não teve coragem de dizer, mas pelas entrelinhas eu percebi que ele precisa. Aquilo tudo fica na minha frente como se fosse pecinhas do Lego. E eu fico parado olhando para aquilo, como se aquilo tivesse vida própria. Aí eu fico olhando para aquilo e aquilo começa a ir subindo, a saltar. E aí vai montando, aí eu falo, pô, isso aqui vai precisar de luz ali. Porque eu achei ela meio depressiva, precisa da entrada de luz. Se eu botar ela recolhida aqui, naquele jeito, não vai dar certo. Isso aqui eu vou abrir para poder... Porque ela adora cozinhar. E como é que ela tá querendo a parede fechada? Ela precisa cozinhar aberto, convivendo com a família. Aí eu já começo a ver qual é o argumento que eu vou usar a partir daquilo que foi levantando. Perfeito. Aí é que vai começar a desenhar. Eu gasto um tempo com isso, pesquisando, olhando Pinterest, olhando pesquisas de tudo quanto é lugar para poder ver a referência. Ela diz que gosta da madeira, vou ver tudo que tem madeira. Olha, como se eu tivesse alimentando, entendeu? A minha eu falo muito isso para os nossos alunos, inclusive, Ângela. Às vezes as pessoas têm bloqueio criativo porque elas não têm informação suficiente. Eu chamo de síndrome do papel em branco. Cara, você olha para um papel em branco e quer sair projetando sem entender aquele ser humano ali, sem entender aquela família, sem entender aquele terreno, sem entender as referências. Nunca vai funcionar. A pessoa quer fazer uma salada de fruta e tem pouca fruta. Não vai. Então não vai funcionar. Então, para você fazer um bom projeto, você precisa se munir das informações que o cliente te dá, e essa sacada daquelas que ele não te dá. É o que tá por trás, né? Você saber observar, né? E a gente vai para aquela máxima de que o arquiteto precisa servir. Precisa estar ali atento para servir a uma necessidade que às vezes o cliente... E servir é igual cuidar de filho. Às vezes o filho te pede uma bala. Servir a ele, às vezes, é não dar a bala. Né? Agora, outra coisa que é interessante, além do ouvir o que... Atenção ao que ele não disse, que é muito importante, mas tem um outro detalhe, ouvir com muito cuidado o que ele mostrou como desejo. O desejo é a maior isca, é a minhoca mais saborosa para o peixe comer e você pescar o peixe. Sim. É o desejo. Se ele mostra que tem um desejo, ainda que ele fala assim, eu queria tanto uma banheira, mas não cabe, eu já sei que não cabe. Mas ele deu essa dica. Cara, te vira nos 30 e bota a banheira. Porque se você colocar aquilo que era um desejo, o resto, ele nem olha mais pro resto, porque você realizou o desejo. E você tem um dado maravilhoso, que é um histórico de quase zero retrabalho, né? Em estudo preliminar. Trabalho. É isso aí. Isso aí que a Ângela falou, eu lembro da época de banda, que eu toquei em banda de baile, em casamento, não sei o quê, aqueles repertórios muito grandes, 6 horas de show, e a gente, meu Deus, é música demais, a gente tinha que ensaiar aquilo. Aí tinha um Aleixo que tocava baixo, ele era engraçado, né, mais velho, experiente, ele falava assim, Alex, preocupa não, cara, se as 4 primeiras músicas for redonda, o resto, cara. O resto sai. Ou seja, né? Atingiu o repertório bacana. Atingiu o desejo ali do que as pessoas querem ouvir. E foi assim, cara, a entrada ali foi top. A apresentação do projeto com aquilo que o cliente queria tal foi top. O resto, cara. Efeitual, o resto é o resto. E o grande lance, eu vejo muita gente sofrendo com retrabalho. Né? Então, quando você faz esse trabalho de atender as expectativas ali, superar as expectativas, você evita revisões intermináveis. Eu já perguntei para alunos... Essa é uma dor muito grande. Tem gente que... Teve um dia que uma pessoa falou numa live, né, Alex? Foi, ela falou 52 revisões de um estudo preliminar. Jesus, eu nunca tive a segunda, assim. Já aconteceu de ter mexidinhas. Sim. Até eu teve uma recente que foi uma mexida um pouco maior, mas a cliente tinha gostado tanto do projeto que ela falou assim, você vai se virar para fazer essa mudança, que era uma mudança... substancial, porque era um casal com 70 anos e que a gente ia fazer arquitetura, interior e tudo, e eu sugeri que eles fizessem térreo, porque por motivos óbvios, é uma casa que você está construindo aos 70, você tem que pensar em acessibilidade. Sim. E aí eu tentei falar que isso era importante, ela concordou, ele não. E aí a opinião dela valeu, ela falou, não, vai ser
eu concordo que é acessibilidade, térreo. E aí depois eles discutiram lá e ela ligou pra mim toda sem graça, dizendo, olha, eu não quero mais brigar com ele, e ele bateu o pé, que quer lá em cima. Então é uma mudança muito drástica. Por que todo homem inventa essa história de querer casa de 2 andares, né? É porque a gente gosta de Deus do céu, é porque... a gente gosta de ver... Assim, gosta de ficar subindo, descendo. E a gente não quer dar o braço torcer, né? A gente não quer ficar velho, não quer ficar velho. Velho, eu sou novo, 70 anos, eu tô na flor da idade. Será que é esse só na flor da idade? Porque, olha, as maiores discussões da nossa casa foi essa, amor, vamos fazer uma casa térrea, jardim, abriu a porta do quarto, já dá na grana. Tá me chamando de velho? Não, mas é porque, assim, é praticidade. Mais na frente é acessibilidade. Sim, mas, enfim, até nesse caso, que aconteceu uma mudança tão grande, a cliente falou assim, você consegue manter tudo igual e só mudar isso? Eu falei, olha, vai ser bem difícil. A mudança é bem grande, mas assim, você vê que não há... E agora eu te digo o seguinte, você sabe por que alguém faz 3 estudos? Eu já, 50 e pouco, eu já nem faço ideia que loucura é essa, mas por que alguém tem que fazer 3 estudos? Até 2 eu posso engolir, embora não aconteça com a gente, mas ainda dá para engolir. Mas 3 é completamente sem lógica. É por sobra de uma coisa no corpo. É por falta falta de um órgão no corpo, de uma coisa no corpo. Cérebro. Ouvido. É cérebro. Ouvido. Porque se você escuta o outro, se você tem ouvido, você ativa seu ouvido para escutar o que o outro tá pedindo, você não vai errar. Você tá teimando com o seu próprio conceito e valor. Quem vai morar não é você. Quem vai morar é o outro. Nenhuma casa... Tem como botar sonoplastia, assim, palmas, tem como botar... Porque isso, assim, isso é um falei problema. Brincando, né? Tipo assim, como se o arquiteto não estivesse pensando, né? Mas ele não tá pensando em quem? Ele na não tá necessidade ouvindo. do outro. Isso é fantástico, Ângela, porque tem não um problema muito ouvindo, sério. né? Tá a gente pode falar porque a gente é arquiteto, né? Um amigo nosso que é arquiteto também, ele falou assim, sabe como é que arquiteto se suicida? Ele pula do próprio ego. Às vezes, a gente tá fazendo 52 revisões... Porque a gente tá achando que aquilo ali tem que ser importante pra gente. A gente já se deparou com várias pessoas que tinham projetos assim, até bonitos e tal. A pessoa falou, cara, não vou construir, vou fazer tudo do zero. Cansei de discutir com o arquiteto, de ficar... entendeu? Eu não quero, eu já vi que sabe, ela fez mais uma casa das muitas que ela tem na cidade e tal. E eu não quero executar isso aqui, eu quero contratar vocês de novo. Cansei, paguei lá pra não ter problema. Já aconteceu comigo de chegar a alguns casos desses. Porque, olha, todas as casas que eu fiz em 40 anos, eu não gostaria de morar em nenhuma delas. São lindas, elas me emocionam. Adoro visitar. Mas eu não queria nenhuma delas pra mim, porque eu olhei e ouvi tanto a história do outro, que foi um cenário para aquela personagem, que não era eu. Olha que legal. E aí, como não é nem a questão da estética em si, é a história daquela casa. É a história, eu olho para cada casa que eu entrego. Não casa com a história da Ângela. Não casa. Que legal. Cada um tem uma vida, cada um tem um estilo. Então, cada casa que eu entro, eu falo, cara, eu entro na casa essas conversas dá pra gente levar pra qualquer... Assim, a gente fica horas aqui. Porque, por exemplo, isso aí elimina o medo que as pessoas têm de serem substituídas por robôs. Porque um robô, ele não vai conseguir entender e ouvir as nuances da história, do sentimento, da subjetividade do que um arquiteto bom consegue fazer. Então, a Ângela não tem que se preocupar em ser substituída por máquinas. E tá desenhando na mão até hoje, os clientes adoram, né? Sabe uma frase que eu sugiro de ninguém nunca falar pro cliente? Inclusive, tem cliente que briga comigo e fala assim, agora a gente já decidiu, você pode agora me falar? Aí, já decidiu mesmo, você não vai mudar, então agora eu falo. Porque eu não falo antes. É que é um erro que todo arquiteto comete. Cara, mas eu faria isso. Eu não tenho nem dúvida, olha, na minha casa é isso que eu acho que deve ser. Você não tem que achar e nem dizer eu faria. Você tem que dar a noção o tempo todo que você deveria fazer isso, eu sugiro que você faça isso, porque você me contou que gosta, por exemplo, aquele cliente que não queria que eu quebrasse um quarto que era sala de TV, que ninguém usava na casa, para poder aumentar o close dele. Eu acho que eu já te contei essa história. Pois E aí eu falei, cara, eu preciso quebrar isso aqui, vamos tirar essa sala de TV, aumentar seu close. E ele contou pra mim que todos os dias, a empregada era antiga, tinha mais de 30 anos com ele lá, e que a empregada passava muito bem, todos os dias, a camisa pra poder ele trabalhar. Falei, caraca, velho, todo dia você trabalha, você passar a mesma camisa que tá lá, que já tinha sido passada quando guardou, porque você não quer ampliar seu armário e seu close.
Ele brigou, depois a gente fez o close, depois ele foi elogiar, teve um jantar que ele foi elogiar, tarará, a minha ideia de ter aumentado o close. Mas a ideia é o seguinte, a hora que você vai convencê-lo, não é dizer assim, na minha casa o close é grande, eu acho que o close... Cara, você tá passando a camisa todos os dias. Você não acha que sua camisa ficaria mais bonita, você iria mais rápido se aprontar do que ter que esperar passar? É alguma coisa para ele. Sim. Olha o espaço e comenta e convença com os argumentos que ele te deu. Sim. E não os seus argumentos com a sua visão. Senão vai virar isso. Ele vai brigar e dizer, não quero mais fazer com aquele arquiteto. É ele, que é o cliente ou o personagem. Parece que você está impondo porque você gosta. Não. E aí a pessoa não consegue ter portfólio, depois não sabe por quê, né? E aí, falando de portfólio, você hoje tem um vasto portfólio de projetos em vários estilos, até chegar no Absabe, que é hoje o seu principal foco, mas ainda tem uma bagagem, uma história de arquitetura contemporânea, arquitetura clássica. Conta um pouquinho sobre isso, Ângela, assim, como é que foi a jornada para chegar no Absabe e como que você vê os estilos da arquitetura? Quando eu formei, que vim para Brasília, o povo daqui de Brasília gostava muito, buscava muito essa coisa do clássico. Era o que pegava na época, assim, o que valia, que dava o status a quem estava lá construindo. Então, a gente desenvolveu essa linha, com muito cuidado com esse clássico. O nosso clássico, ele tem realmente proporções do clássico. Colunas que são dimensionadas não são grossas, capitéis que não são pesados. Era o clássico no sentido literal dele. Sim. Depois dele começou a vir um contemporâneo. E o contemporâneo ele passou por milhões de estilos. Inclusive, é um grande erro, é o contemporâneo com cara de modinha. Modinha é uma coisa, contemporâneo é outra. Contemporâneo tem personalidade, tem característica, tem elegância. Essa coisa do modinha, que é uma coisa que usou há 3 anos, 3 anos depois não usa mais, não pegou a gente de eixo, não. Então a gente passou pelo contemporâneo e até hoje, né? O contemporâneo não passou. E o clássico também não. A gente tem cliente que ainda pede o clássico. Sim. Mas de repente, assim, do nada, no inconsciente coletivo, que eu só posso achar isso, fui drenada, dragada, sugada por uma frequência que entrou lá de Absabe, e que eu nem sabia que era o Absabe. Eu fui fazer a Casa Cor 2017, quando a gente se conheceu, que a gente se aproximou. E aí a Casa Cor, eu tinha voltado da Feira de Milão, e a Feira de Milão daquele ano era cinza, fende, preto, chumbo, escuro, madeira, tudo assim. Nosso ambiente era dark. Tudo era dark, todo mundo era dark. O nosso ambiente era teto preto, piso cinza. Todo mundo tava na vibe do dark. E aí eu cheguei, a Só Reparos nos chamou para poder fazer o espaço deles e criar um conceito, para mudar a posição deles no mercado e tal. E aí o Alex já empolgou e já começou a fazer uns desenhos. Deixa eu te mostrar as ideias que eu tô tendo. Eu olhei para ele e falei, lindo, mas não vai rolar nada disso. Ele, por quê, cara? Me explica. Falei, porque vai ser branco, vai ser... Ele, você tá louca. Milão, acabamos de chegar, tá tudo escuro. Pantone. Eu falei, cara, o Pantone é cinza. Pantone, não, estoque encalhado, não, vamos botar aqui. Estoque encalhado, no Fendi, Armani, né, que a gente falava os Armani, os bons. Aí eu peguei e falei pra ele, não, vai ser branco. Aí ele me deu uma sacaneada primeiro, ele disse assim, cara, você tá muito, pode crer. Eu ia muito pra Boipeba, e você tá muito, pode crer, você tá muito boipebana, e eu faço yoga há 20 anos, né? E você tá muito com Kundalini Yoga, muito yoga, você para com isso, que você tá, já vai até tirar o óculos, o povo vai achar que eu tô muito hippie. Pode crer, né? Então. Na vibe John Lennon. Na vibe do John Lennon e tal. Aí ele disse, não, branco, mas ele tem essa coisa, o Alex tem essa coisa, ele nunca bate de frente comigo. Sim. Então qualquer coisa que eu falo, antes dele confrontar, ele me escuta. Legal. E aí, normalmente, ele escuta com admiração, ele curte, entendeu? Sim. Aí, na hora que eu comecei a falar que ia ser branco e como é que ia ser, e eu nunca tinha feito nada nessa pegada que foi em 2017, Sim. Nada. E aí, fui mostrar pro Pedro Ariel 3D, Pedro Ariel, curador nacional da Mostra Casa Cor no Brasil. Fantástico. O Pedro, um cara incrível, fofo, que eu amo, meu amigo. Vamos chamar o Pedro depois para fazer um podcast com a gente. Quando ele estiver em Brasília. Ele é incrível. E aí o Pedro, e é um doce, né? É uma pessoa doce pra falar e tal. E aí o Pedro virou pra mim, olhou, a hora que eu fui apresentar o 3D, o Pedro virou pra mim e falou, caramba, tá maravilhoso, eu não sei nem o que falar como curador, eu preciso falar alguma coisa que seja contribuição, mas cara, tá muito Absabe, até que enfim o Absabe no Brasil.
Oxe, o Abi quem? Ele, o Abi sabe. O Alimagô, você não conhece o Alimagô? Eu falei, cara, Alimagô. Cara, você falou 2 nomes. Olha, Niemeyer, Miss Van der Rohe, Frank Lloyd Wright, agora Alimagô. E o Abi sabe esses 2 caras, eu não conheço, não. Aí ele, não, eles são cara, não. Peraí, eu tô chegando do Alimagô, eu vim da Grécia, agora tem 12 dias, vou te mostrar as imagens. Quando ele abriu, isso é o Abi sabe. Aí o Abi sabe. Aí ele não sabia nem tanto assim de Abi sabe, entendeu? E aí eu achava que ele sabia, a gente começou a discutir, ele falou, cara, você tá querendo saber muito. Eu não sei. Tá aprofundando muito aí. Muito. E aí eu fui aprofundar para saber o que era isso. E percebi que eu estava nessa frequência, entendeu? Assim, não era aquele desenho, aquele projeto. Eu estava nas frequências dos valores do Abi sabe. Essa frequência do essencial, do simples, do máximo da sofisticação, através da simplicidade. E eu lembro que o seu ambiente, pra mim, foi o ambiente mais bonito daquele ano. Né? Exato. E aí eu, um dia, conversando com a Ângela, eu falei assim, cara, Ângela, o seu ambiente pra mim é o mais bonito, assim, de verdade. Ele é lindo e mais bonito que o nosso, sem dúvida. Ele era muito mais bonito. Sim. E eu falava assim, Ângela, o seu ambiente é lindo. Pra mim, ele tem uma cara, assim, de domingo. Né? Isso aí, tá no livro. Foi parar no livro. A Ângela foi mostrar o livro que o Pedro Ariel publicou, um livro, colocou o ambiente, né, lá na capa, inclusive. E, na verdade, foi o ambiente desse ano na capa? Não, foi aquele, né? Não, foi aquele 17. Mesmo. E aí, eu tô lá lendo o livro, eu falei assim, uai, eu que te falei isso aqui. Foi. Eu nem lembrava. Aí ela, caraca, tá na frase, tá lá, uma amiga me disse. A frase que eu mais gostei, porque muita gente falava coisas quando entrava no espaço, meu Deus, que paz. Nossa, me lembra a Grécia. Ai, me lembra Trancoso, me lembra Quadrado. E a Rafa falou o domingo. E a frase que mais me marcou, eu não lembrava que era da Rafa, mas a frase que mais me marcou, descrevendo o espaço, era dizer, nossa, esse ambiente é muito lindo. Não, ele domingo. É demais, ele é domingo. É cara de domingo, de família, de coisa assim, de rede, né? De acolhimento. De acolhimento, de paz. Aí eu lembro que tinha o espelho d'água, tudo muito claro, tudo muito... Agora, quando eu falei da temporalidade, você veja, o livro do Pedro, que você comprou agora e que a gente está na capa, foi de 2017. Pois é. Então, e o seu ambiente agora, 2022? 5 anos, 6 anos. Então, não, ele foi capa agora, 6 anos depois. Tem alguns projetos modinha que 2 anos depois já perdeu. Então, a temporalidade é um critério que eu acho que vale a pena inclusive, pensar. Tem vídeo nosso no YouTube, eu tenho até vergonha de falar do vídeo, porque eu tava péssima, né? Nossa, o cabelo todo desengrenhado. Mas o vídeo mostrando o ambiente, falando ali da época da obra. É verdade, tá lá. Tá lá no YouTube. Eu tava bem pior do que você, porque você chegou naquele espaço, eu tava no meio da obra. Não, mas você tá sempre vamos filmar, pronta. Não sei o que, eu peguei e falei assim, olha o meu estado. Ela disse, o povo gosta de ver assim, natural. É, natural, vida real. Não é vida real, gente. A gente tá, né? Aí eu falei, não, meu Deus, não tem nenhum espelho. Não, vai do jeito que tá. Aí prendeu o cabelo, eu lembro que você fez um coque assim. Foi muito legal aquele vídeo. Vou deixar o link aqui pro pessoal. Mas enfim, aí hoje você é um escritório que é especialista nesse segmento, nesse estilo. Óbvio, atende ainda outros clientes, porque você tem uma carteira de clientes antigas, mas é um posicionamento que você quer. As pessoas estão notando a Ângela com essa, como referência. E aí, nesse meio do caminho, a Ângela se torna mentoranda do Bora Captar. Tem isso. Né? Tem isso. E aí, hoje, fazendo... Como é que tá sendo isso? Assim? Como é que foi essa coisa do marketing que chegou... Como que chegou na sua vida essa história de eu preciso me posicionar? Eu lembro que você me... vou contar os bastidores. Você me mandou uma mensagem me pedindo ajuda em relação ao marketing. Eu não vi a sua mensagem. Quando eu fui ver a sua mensagem, tinha passado uma semana, você fica super brava comigo porque eu não respondo o WhatsApp, né, gente? Não é assim... Mas melhorou um pouquinho. Melhorei. O WhatsApp criou uma ferramenta de filtro. Agora tem como ver os não lidos. Por isso que eu agora respondo mais. Aí, Ângela me manda essa mensagem. Tô tendo esse desafio e a gente ia fazer uma imersão de marketing. Logo em seguida, eu falei, Ângela, é o seguinte, eu tô numa loucura aqui, eu não consigo, assim, te ajudar, mas o que eu consigo te ajudar vem pra essa imersão. E aí o marketing entrou ali. Como é que foi? Conta aí. Foi. É porque assim, como eu falei já algumas coisas, como por exemplo, a gente ainda desenha na lapiseira, né? A gente é da época que não tinha computador e tal. Então, eu não sou da geração tecnologia, né? Nem eu, nem Alex. Então, a gente não é desse time que nasceu com a tecnologia, minhas filhas, vocês e tal. E aí, e agora a gente vê que tudo passa por isso.
né? Tudo passa por isso. E aí eu comecei a falar, gente, eu tô começando a ficar ceguinha de novo, tá? Vou botar Pode botar o óculos. Ficar embaçada. Aí eu falei, bom, então, se tudo passa por isso, e o mundo não tá voltando para as cartas, né? para visitar os outros e telefonar para o caminho sem volta, então eu vou ter que aprender alguma coisa disso, nem que seja para poder coordenar quem vai fazer esse lugar, quem ocupa esse lugar. E aí eu tentei tentei duas, tentei três, tentei algumas alternativas, e mesmo não entendendo do processo, a minha cabeça dizia, não é isso que eu quero passar. Não é dessa forma que eu quero comunicar. Comunicar o que a gente faz. E aí eu sei que Rafa comunica muito bem, e aí já a intimidade já tinha acontecido, depois de 2017 para cá e tal, a Maria fazendo aula de canto com a minha filha e tal, a gente já tinha chegado, né, mais perto. Aí eu falei, cara, eu vou ligar para Rafa e perguntar, Rafa, eu tô ralando com essa coisa de... Esse negócio não é do meu tempo, social, não. Esse negócio aí. Negócio de Instagram. Gosto dessa pegada, não, mas não tem jeito. Ela falou, não tem jeito, não, amiga, você vai ter que fazer alguma coisa, aprender menos um pouquinho. Ó, vamos começar um negócio. Venha que você vai entender um pouco. Eu tô te convidando pra você vir ouvir isso aqui. E aí começou ali, aí foi um, foi outro, e aí eu sou uma menina super disciplinada, vamos combinar. É uma excelente aluna ali, o Léo. Faltei uma aula por culpa sua. Porque a gente estava em reunião, né? Então assim. E aí não parava a reunião, mas enfim, aí o marketing agora hoje já é uma realidade, né? Você chegou aqui, já fez story, já mostrou a foquinha. Pois a foquinha. Ficou mais leve. Mas assim, me ocupa, tá? Ainda é uma coisa, me ocupa. Mas pelo menos o negócio, né? Me ocupa e eu não tenho tanto tempo, assim, até por conta das manhãs aí ocupadas com muitas fisioterapias e tal. Mas, e também a hora que chega no escritório é muita coisa para olhar. Desde a gestão até a criação, até o atendimento, até atender os clientes e tal. Mas uma coisa eu tô percebendo, e o que tá ficando um problema a mais, na verdade, porque eu tô sabendo botar defeito, entendeu? Eu tô sabendo, eu falei, não, isso não é o que eu quero, legal. Não, é por ali, não é por aqui. Legal, já tá começando agora vai gerir. Tô vendo pepino aí. E agora você consegue entender qual é o reconhecimento que você quer ter, né? Você ser reconhecida como a melhor. E assim, anotem isso, a Ângela, ela vai ser a profissional de WhatsApp mais reconhecida no mundo. Oi? A gente vai te ajudar a fazer isso aí. No Brasil, assim, eu acho que deve ter gente fazendo. Eu tô procurando, ainda não tenho muita referência, assim, pelo menos por busca, não tem por olhar. Quem estiver fazendo, inclusive, ou conhecer quem faça, vai lá no direct do Instagram da Ângela, manda uma mensagem. Pra gente trocar figurinha e olhar e tal. Eu tenho um arquivo, eu faço uma pesquisa no Pinterest há 6 anos, coletando projetos web, sabe? É lindo, meu. Se você quiser, eu mando pra você depois. Vamos abrir essa Manda só pra você, porque então, camiseta preta só vai dormir no web da rede, né? Eu acho engraçado. Na casa da Ângela, ele só quer ficar lá. Mas só quer ficar lá. Mas eu tenho desculpa não pra quer ir na nem casa embora. dela. Fala, Ângela. Aí na nossa casa ele quer um negócio dark. Mas você viu que mudou. Agora já a fachada já tá começou a melhorar. Mas a gente tem que escolher as batalhas que a gente vai travar na vida, né? Ou você tá certo ou você vive em paz, né? Não tem essa coisa. Não precisa ser o dono da verdade. Eu só quero ficar em paz. Quer dormir no sofá a vida toda. Mas essa busca, esse Pinterest, esse arquivo lá, são mais de 1000 fotos. E eu percebo que o mundo inteiro tem, mas eu não acho daqui imagens, entendeu? Mas depois do Covid, eu acho que essa pegada do WhatsApp, que é essa simplicidade atemporal, sofisticada, as pessoas começaram a olhar dentro delas um apelo e uma necessidade para estar nesse lugar. É como se você tivesse todos os dias sendo um domingo. É como se todos os dias, quando você chega do trabalho, você pudesse ter uma pousada, uma praia para estar se recarregando, onde quer que você esteja, na cidade que você morar. Fantástico. Então, eu acho que essa coisa do WhatsApp, esse conceito da leveza e da sustentabilidade, do negócio do couro que eu te falei, esse lugar de simplicidade, de leveza, sofisticação, de verdade, né? de natureza, de elementos naturais, porque ninguém acolhe melhor o ser humano do que a natureza. Ninguém, nem pai, nem mãe, nem nada. A natureza, ela acolhe sem julgamento. Você pode ser bom ou bandido, ela te oferece a sombra da árvore e a água do rio do mesmo jeito. Então, você estar dentro de elementos de natureza
isso te traz uma leveza e um acolhimento, uma sensação de pertencimento. E isso é muito bom para a nossa jornada. Que episódio, hein? Nossa, que conselho você daria, Ângela, para uma pessoa que está ouvindo a gente, que quer viver nessa jornada, dessa profissão, com toda essa sua bagagem, com tantos ensinamentos. Meu Deus, esse episódio épico, né? O conselho que eu daria é só fazer com amor. Se perceber que está fazendo com pressa, ou com raiva, ou com cansaço, muda de profissão. Tem muita profissão aí no mercado, muita profissão legal que pode bater com você. Agora, se você não vê o relógio rodar, se você, quando está projetando, atendendo o cliente, o tempo passa numa velocidade astronômica porque você está botando amor, e onde bota amor não tem cansaço, não tem peso, então só segue no caminho, na jornada do amor, e além do amor, bota um pouquinho de pesquisa que vai ajudar. Ajuda. Conhecimento, né? Maravilha, que alegria, que episódio. Nossa, se inscreva no canal para você poder receber mais conteúdos como esse. E acompanha a Ângela Castilho, né? Castilho Arquitetura. Ângela Castilho Arquitetura, tá lá no Instagram. Fantástico, obrigado, Ângela, que prazer. A gente poderia ficar por horas aqui, mas é isso, pessoal. Obrigado, até o próximo episódio.